Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre como elaborar um plano de negócio utilizando o software do Sebrae de Minas Gerais. Chegamos agora na etapa do plano financeiro. Talvez seja a etapa mais esperada pela maioria dos empresários que desejam expandir ou aqueles que pretendem empreender. Como está descrito aqui, traduz em números os objetivos, metas e estratégias da empresa. Então você vai listar tudo que você vai necessitar de recurso financeiro a fim de saber a viabilidade econômico-financeira dessa implantação ou dessa expansão. Então, todos os gastos, né, sejam eles investimentos, custos ou despesas, você vai alocar numa dessas contas aqui, a fim de saber o resultado, né, se vai ser lucrativo ou não. Então, vamos começar pelos investimentos fixos. Como vocês podem ver, aqui eu trouxe um exemplo de uma lanchonete. Estávamos fazendo de um restaurante, mas como eu já tinha esses dados, para que vocês possam visualizar e captar melhor a mensagem, então eu aproveitei essas informações que eu já tinha. Investimentos fixos estão aqui, através de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, seja um veículo, você vai adquirir um computador, enfim, é necessário estimar esses bens para o funcionamento do negócio. Se você desejar incluir o item, aí você clica aqui e vai, tipo, por exemplo, veículo, descrição, GM, quantidade, um só, qual o valor desse veículo, 15 mil reais. Salvar, incluir outros investimentos ou apenas salvar se você só quiser isso. Como você pode perceber aqui, apareceu o veículo GM, quantidade 1, valor unitário e o total, o preço dele. O total do investimento fixo foi adicionado aqui, mas eu vou tirar para não comprometer o resultado, que já está lá. Próximo item, capital de giro, estoque inicial. Efeito didático, coloquei aqui na descrição, bombons, sorvete, pão, etc. E o valor unitário total. O ideal é você descrever exatamente, com maior precisão, cada item que será necessário para o estoque inicial, com quantidade e seu respectivo valor. Então, são os materiais indispensáveis à venda do produto, à fabricação do produto. Próximo item, capital de giro, caixa mínimo. Então, contas a receber, cálculo do prazo médio de vendas. Então, você tem aqui, a receber, contas a receber 10% com prazo médio de recebimento de 15 dias. Por exemplo, a negociação do cartão de crédito. Então, 10% paga no cartão e você tem aí um prazo de 15 dias para receber esse dinheiro. Então, a média ponderada, automaticamente, ele já calcula. Automaticamente. E aqui, contas a receber 2, 90% é pago à vista, no mesmo dia. Como o total aqui já é 100, a gente não tem como incluir, mas tem como a gente editar só para você ver. Descrição, conta a receber 2, percentual, que você quem diz, qual é o percentual. Aqui você pode descrever por cartão de crédito, por negociação e o número de dias. Esse é o ideal, né? Débito Cielo, por exemplo, débito Redicá, crédito Cielo, crédito Redicá, crédito Sodexo, crédito Alelo, enfim. E o dia aqui é da tua negociação. Mas só para explicar, a gente finaliza. Seguir para o próximo passo, que diz respeito também ao capital de giro, caixa mínimo. É o que? É o cálculo do prazo médio de compras. Prazo médio de compras, né? Então, fornecedor total, todos você compra e paga com 7 dias. Tá aqui. A mesma coisa. Vou colocar para editar e aí eu coloco a informação, sem muita dúvida. Então, cálculo do prazo médio de compras. Próxima etapa,
você diz aqui, ó, estoque, cálculo das necessidades médias de estoques. Então, eu coloco aqui o prazo em dias, qual é a necessidade que é necessário que o estoque fica lá. E é necessário repor aquele estoque. Então, é um prazo médio, a fim de que a gente saiba qual é o caixa mínimo necessário para poder saber quanto é de recurso que a gente precisa ter, no mínimo. Então, aqui em capital de giro caixa mínimo, você pode calcular a necessidade líquida de capital de giro. Automaticamente, ó, clicando aqui, automaticamente ele já vai te dar o cálculo da necessidade líquida em dias. Então, ó, com recursos da empresa fora do seu caixa. Tem contas a receber com prazo médio de vendas 3 dias. Estoque, necessidade média de estoque 10 dias. Somando aqui 13. Recursos de terceiros no caixa da empresa. Você tem aqui o prazo médio de compras de 7 dias. Média aritmética com os dados que nós preenchemos anteriormente. E aqui também ele vai dar necessidade líquida de capital de giro em 6 dias. Então, automaticamente já vai aparecer esse resumo. Isso daí vai ser importante para no futuro também aqui pelo software você saber qual é a necessidade de capital de giro. Mas vamos dar continuidade. Investimentos pré-operacionais. Nada mais é do que os gastos realizados antes do início das atividades. Então, cursos e treinamentos para capacitação, sua de gestão ou técnico, divulgação de lançamento, obras civis ou reformas, despesas de legalização. Você vai inserir os valores aqui, incluir investimento simples, uma descrição e o valor, para saber qual é o investimento pré-operacional, investimento feito, quanto você gastou para abertura do negócio ou que vai necessitar para expansão. Próximo passo, investimento total. Após concluir seu plano, o valor do capital de giro será atualizado. Então, retorne ao quadro para conhecer o investimento total. Ok? Isso daí é quando a gente vai preenchendo e lá no final a gente volta para saber quanto foi, considerando o capital de giro. Como já está tudo preenchido, então vocês já podem visualizar aqui todo o investimento total. Investimentos fixos, 19.649 que a gente preencheu aqui, capital de giro 1.333 que a gente preencheu os dados aqui com estoque inicial e caixa mínimo. Investimentos pró-operacionais que a gente também preencheu aqui anteriormente. Então tem um investimento de 29.706 que corresponde a 100%. E a única coisa que nós vamos fazer é incluir aqui, ó, recursos próprios ou recursos de terceiros, que nós já fizemos ali no sumário. Então, quando a gente clica aqui em visualizar, quando a gente clica em visualizar, vai aparecer aqui um gráfico pizza com descrição dos investimentos, apenas para mostrar didaticamente quais são os percentuais aqui que vão representar o investimento fixo, capital de giro e investimentos pré-operacionais, bem como fonte de recursos, recursos próprios e recursos de terceiros. Próxima etapa, faturamento mensal. E aí nós vamos fazer uma previsão de vendas aqui, considerando todos os itens que nós preenchemos.
trouxe aqui os exemplos, né? Suco, tapioca, cachorro quente, sopa de frango, tapioca de queijo, água mineral. Passando aqui a página, vai ver uma série de outros itens, pastel, refrigerante. Passando aqui a página, enroladinho, maravilha, coxinha, enfim. Você vai, vou aqui incluir faturamento, dizer se é um produto ou um serviço, descrever qual é o produto, a quantidade e o preço que você vai praticar, né? O preço que você vai vender. Aqui a gente já completou, né? Seguir para o próximo passo. Aí vai colocar a projeção das receitas. Se você não tiver aqui, ó, sem expectativa de crescimento, clica aqui. Se tiver um crescimento a uma taxa constante, ou seja, um percentual, considerando aqui o percentual ao mês para os 12 primeiros meses, para o segundo ano. Mas aqui, melhor, né, tem uma estimativa de faturamento que eu coloquei aqui em entradas diferenciadas por período, 4.224, 4.200, 4.200, 4.500, até automaticamente ele já vai dar esse somatório. E clicando em visualizar, já vai dar para perceber como é que vai ser o crescimento, como é que a empresa vai se comportar no que diz respeito às vendas. Então, você vai preencher aqui todos os itens que serão comercializados, todos os itens mesmo. E qual é a expectativa que você tem de faturamento. Próxima etapa, custo unitário. Então, aqui só diz respeito, como clicando aqui na interrogação, ó, se pretende abrir uma indústria, calcule o custo com materiais, matéria-prima e embalagem para cada unidade fabricada. Gastos com materiais são custos variáveis, pois aumenta ou diminui de acordo com o volume produzido ou vendido. Como só para exemplo aqui, o que seria necessário confeccionar, né, digamos assim, cachorro quente tapioca. Não é uma indústria, mas ele compra o pão, compra a salsicha, compra todos os outros ingredientes e coloca lá. E tem o custo unitário, o custo de fabricação daquilo. Então, é mais ou menos o que você deve fazer. Você vai aqui incluir o custo e vai dizer qual é o produto que você já incluiu lá anteriormente, quais são os insumos que você vai utilizar. Então, vai colocar, por exemplo, no do cachorro quente eu coloquei aqui pão, uma quantidade, qual é o custo desse pão, inclui material, então coloco aqui salsicha, uma quantidade, a quantidade e qual o custo dela. E aí automaticamente ele já vai somar aqui. Isso é imprescindível para a próxima etapa, que é o custo de comercialização. Mas a apuração do custo, digo. Nessa etapa aqui de custo de comercialização, você vai enquadrar, né? Está no Simples Nacional, percentual de 4%, então faturamento de 4.224 estimado, você tem aqui com o percentual do Simples, R$ 168,96. Não vai pagar comissão, não vai pagar propaganda diretamente ligado ao faturamento, nem taxa de cartão. Então, aqui para o nosso exemplo é isso mesmo. Qual é a projeção dos custos? Então, considerando lá o faturamento que nós preenchemos já anteriormente, ele já vai dar aqui o custo diretamente, o custo de comercialização, que só diz respeito, nesse caso, ao imposto. Apuração do custo de material direto, né, como ele diz aqui, o custo de materiais diretos e custo das mercadorias vendidas, no caso para o comércio, no nosso caso. Como você pode ver, está aqui ó, marcado em editar, não tem como a gente editar nem a tapioca de queijo, nem o cachorro quente. Por quê? Porque no custo unitário a gente já fez a composição dele. Só os itens, esses itens aqui como se a gente tivesse comprado e preço de revenda. Então a gente vai calcular, vai colocar aqui todo o custo direto, custo de venda da mercadoria vendida. Então o suco, estou com estimativa de vendas aqui de 120 unidades. Qual é o custo, preço que eu paguei ao fornecedor? 85 centavos cada um. Quando multiplicado, o custo total vai ser R$ 102.
Aqui eu preenchi, né, o suco, 120 estimativa e qual o custo dele. Isso eu fiz para todos os itens. Como vocês podem perceber, se a gente quer uma informação precisa, a gente precisa preencher tudo. Projeção dos custos automaticamente já vai aparecer aqui. No nosso caso, só vai ser para o primeiro mês, certo? Qual é a etapa seguinte? Custo de mão de obra. Então, tem lá um atendente, tem uma pessoa que vai ajudar na lanchonete. O salário dela é R$ 800, percentual de encargos 38%. Então, total encargo e provisão, né? Provisão de 13º, férias, multa rescisória do FGTS, um terço das férias. Então, total dos encargos, quando dá esse somatório, a gente preencheu aqui atendente, uma pessoa, salário e o percentual colocado. Custos com depreciação, então a gente vai listar máquinas e equipamentos, móveis e utensílios. Ele já vai dar aqui. Como a gente já preencheu nos investimentos fixos, ele vai somar tudo de máquina e equipamento e tudo de móveis e utensílios e vai dar uma vida útil de 10. Porque eu preenchi aqui, ó, vida útil em anos, quanto tempo vai durar. Já vai aparecer automaticamente esses valores. A única coisa que a gente vai alterar é a vida útil. Pode ser 5. Se for 5, a depreciação vai ser mensal, né? A depreciação mensal vai ser maior. Custos fixos operacionais mensais. Aqui já vai aparecer automaticamente esse valor de salários e encargos, porque nós já calculamos no custo da mão de obra, assim como o cálculo da depreciação, porque a gente já colocou aqui custo de depreciação. A única coisa que a gente vai fazer, vai incluir aqui custo material de limpeza, de escritório, taxas diversas, manutenção de equipamento, se tiver, pode incluir algum outro custo, basta descrever e colocar o valor. Quando eu clico em seguir para o passo seguinte, ele já vai, ó, sem expectativa de crescimento desses custos. Então, automaticamente ele já vai aparecer aqui todos os valores como sendo 2.957. Então, não tem expectativa. A gente poderia aumentar aqui ou colocar aqui entradas diferenciadas por período, conforme faturando um pouquinho mais, a gente aumenta. Mas aqui, por ser fixo, né, então já coloca, já deixa do jeito que está, sem expectativa de crescimento. Demonstrativo de resultado. Automaticamente ele já vai apresentar, né, o software já vai apresentar o resultado. No nosso caso, nesse mês, nesse primeiro mês, que é o mês que a gente vai faturar 4.224, vai ter custos com materiais diretos 1.061, impostos sobre vendas 168, custos variáveis 1.230, margem de contribuição, considerando a receita menos esses custos, dá 1.200, menos esses custos aqui, dá 2.993, sendo que nós temos custos fixos mensais de 2.957, ou seja, o lucro aqui vai ser de R$ 36,04, tendo em vista que não consideramos como custo fixo o prolabore do empresário. Então, há uma falha ainda aí. Mas para efeito didático, está aqui um lucro de R$ 36. Quando a gente considera o total, né, que a gente estava prevendo para o ano percentual, a gente tem esse valor aqui, já um lucro de R$ 14.348. Mas no caso desse primeiro mês, nós temos 0,85%, menos de 1% de lucratividade, um indicador de lucro, né? Lucratividade, que é muito baixo, né? Mas para quem está iniciando, está até razoável. Considerando os 12 meses, já tem um lucro
um tanto considerável, né? Tendo em vista que 14.348,90 que é o lucro, de 53.024 de faturamento, nós temos aí 27% de lucratividade, considerando os 12 meses, que é uma lucratividade muito boa, diga-se de passagem. Próxima etapa, aqui ó, projeção dos resultados, né? A gente já preencheu anteriormente com as informações de faturamento, automaticamente ele vai apresentar isso aqui. Quando a gente clica em visualizar, é o resultado que ele está mostrando aqui para a gente. Indicadores de viabilidade, por fim, ele também já vai apresentar o software para a gente quais são os principais indicadores de viabilidade. Então, a rentabilidade, a lucratividade, o ponto de equilíbrio. Quando a gente considera que o total de faturamento, o ponto de equilíbrio é de 36.971, ou seja, nós temos uma lucratividade, como a gente já viu, de 29,06% e uma rentabilidade de 51,87%, ou seja, um prazo de retorno de investimento de 1 ano, de 2 anos. Do tanto que nós investimos, esse é o prazo que nós vamos ter de retorno do investimento. E aí, na etapa seguinte, nós vamos construir cenários no próximo vídeo, né? Bem como fazer a avaliação estratégica. Então, será o nosso último vídeo sobre como elaborar um plano de negócio considerando esse software do Sebrae de Minas Gerais. Como vocês podem ver, é bem didático, bem fácil de usar, simples, e vai te dar uma leitura interessante sobre a viabilidade desse negócio que você está pensando. Até a próxima, se inscreva no canal, curtam o Facebook, visitem o blog www.consultoriadistancia.com.br e sucesso. Abraço.